Jeová dá muito valor à coragem de seus servos leais. Mas a verdadeira coragem se mostra em ações, assim como acontece com outras qualidades. Por exemplo, a fé sem obras está morta. Também, o amor não deve ser só em palavras, mas como é mesmo que a Bíblia diz? Em ações e em verdade. O mesmo se dá com a coragem. Precisamos confiar em Jeová quando temos problemas, mas também precisamos agir. Se não agimos ou somos indecisos, pode ser um sinal de que precisamos de mais coragem. A coragem deveria nos motivar a falar e agir com convicção. Daí, Jeová vai abençoar nossa coragem e nos ajudar. A Bíblia deixa isso bem claro na história de Davi. Quando o assunto era fazer a vontade de Jeová, Davi era um homem de coragem e ação. Ele foi leal a Deus até o fim da sua vida, mesmo depois de cometer erros e passar por tragédias. Pouco antes de morrer, Davi oficialmente encarregou Salomão de construir o templo de Jeová. Imagine como Salomão se sentiu quando recebeu de Davi o projeto inspirado pelo próprio Jeová. Ele deve ter sentido o peso daquela responsabilidade. Mas Davi, seu pai, o encorajou. As palavras de Davi também podem nos encorajar quando enfrentamos problemas. Por isso, convidamos todos, vocês também, jovens e crianças, a abrir suas Bíblias e acompanhar a leitura de 1 Crônicas 28, versículos 1 a 20. Eu vou repetir. É o livro de 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1. Davi reuniu então em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os comandantes das divisões que serviam o rei, os chefes de 1000, os chefes de 100, os encarregados de todos os bens e rebanhos do rei e dos seus filhos, além dos oficiais da corte e de todos os homens fortes e capazes. Então o rei Davi ficou de pé e disse: Ouçam-me, meus irmãos e meu povo. Meu desejo de coração era construir uma casa como lugar de descanso para a arca do pacto de Jeová e como apoio para os pés do nosso Deus. E eu fiz preparativos para a construção. Mas o verdadeiro Deus me disse: você não construirá uma casa para o meu nome, pois você é um homem de guerra e derramou sangue. No entanto, Jeová, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a casa do meu pai para que eu me tornasse rei de Israel para sempre. Pois ele escolheu Judá como líder, e da casa de Judá escolheu a casa do meu pai. E dos filhos do meu pai, fui eu quem ele aprovou, para me fazer rei de todo Israel. E de todos os meus filhos, pois Jeová me deu muitos filhos, ele escolheu Salomão para se sentar no trono do reinado de Jeová sobre Israel. Ele me disse: Salomão, seu filho, é quem construirá a minha casa e os meus pátios, pois eu o escolhi como meu filho e eu me tornarei seu pai. Estabelecerei firmemente o reinado dele para sempre. Se ele continuar determinado a obedecer aos meus mandamentos e às minhas decisões judiciais, assim como está fazendo hoje. Portanto, eu lhes digo diante de todo Israel, a congregação de Jeová e diante do nosso Deus: procurem conhecer e obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos de Jeová, seu Deus, para que permaneçam nesta boa terra e a deem como herança permanente aos seus filhos. E você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração pleno e de alma bem disposta, pois Jeová examina todos os corações e discerne toda a inclinação dos pensamentos. Se você o buscar, ele deixará que você o encontre, mas se o abandonar, ele rejeitará você para sempre.
tenha bem em mente que Jeová o escolheu para construir uma casa como santuário. Seja corajoso e comece a obra. Então Davi deu a Salomão, seu filho, o projeto arquitetônico do pórtico e dos diversos compartimentos, incluindo os depósitos, os compartimentos superiores, as salas interiores e o compartimento onde ficava a tampa propiciatória. Ele lhe deu o projeto arquitetônico de tudo que tinha recebido por inspiração para os pátios da casa de Jeová, para todos os refeitórios ao redor dela, para os tesouros da casa do verdadeiro Deus e para os tesouros das coisas tornadas sagradas. Também lhe deu as instruções sobre as turmas dos sacerdotes e dos levitas, sobre todas as tarefas relacionadas ao serviço da casa de Jeová e sobre todos os utensílios usados no serviço da casa de Jeová. Ele especificou o peso do ouro, o ouro para todos os utensílios usados nos diversos serviços, o peso de todos os utensílios de prata, de todos os utensílios usados nos diversos serviços, também o peso dos candelabros de ouro e das suas lâmpadas de ouro, de cada candelabro e das suas lâmpadas, o peso dos candelabros de prata, de cada candelabro e das suas lâmpadas, conforme a sua finalidade. O peso do ouro para as mesas dos pães à proposição, para cada mesa, o peso da prata para as mesas de prata, o peso dos garfos, das tigelas e das jarras de ouro puro, o peso das tigelinhas de ouro, de cada tigelinha, e o peso das tigelinhas de prata, de cada tigelinha. Ele também deu o peso do ouro refinado para o altar do incenso e para a representação do carro, isto é, os querubins de ouro com as asas estendidas cobrindo a arca do pacto de Jeová. Davi disse: A mão de Jeová estava sobre mim, e ele me deu entendimento para colocar por escrito todos os detalhes do projeto arquitetônico. Então Davi disse a Salomão, seu filho: Seja corajoso e forte, e comece a obra. Não tenha medo, nem fique apavorado, porque Jeová Deus, meu Deus, está com você. Ele não o desamparará, nem o abandonará, mas estará com você até que se termine toda a obra relacionada ao serviço da casa de Jeová. Imagine a tarefa de Salomão. Construir um templo sem igual para a adoração verdadeira que, além disso, deveria ser extremamente magnífico, com fama e beleza conhecidas em todas as terras. Mas Salomão provavelmente não tinha experiência em construção. Davi sabia que muitos desafios estavam por vir. Além disso, Salomão sofreria oposição dentro e fora da família. Por isso, Davi disse ao seu filho para que ele fosse obediente e leal a Jeová. Ele também incentivou Salomão a ir em frente, dizendo: seja corajoso e forte e comece a obra. O medo poderia ter paralisado Salomão. Ele poderia ter deixado a obra para depois ou até abandonado o projeto, achando que era uma tarefa difícil demais. Jeová não iria gostar nada disso. Por isso, Davi incentivou Salomão: siga em frente. Davi sabia que coragem e confiança em Jeová precisam ser acompanhadas de ação. Ele sabia disso por experiência própria. Vamos ver alguns momentos na vida de Davi em que ele teve que ser corajoso. Enquanto lê, pergunte-se: será que Davi tinha a tendência de deixar as coisas para depois, de ter dúvidas ou de ficar paralisado diante de problemas? Pense, por exemplo, na época em que Davi foi escolhido para ser o rei de Israel. Saul ainda era o rei, mas foi rejeitado por Jeová por causa de sua desobediência. Acompanhe na sua Bíblia essa história que está em 1 Samuel 16, 1 a 23. 1 Samuel 16, 1 a 23. Por fim, Jeová disse a Samuel: Até quando você ficará triste por causa de Saul, ao passo que eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre com óleo e vá.
Eu enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Mas Samuel disse: Como posso ir? Quando Saul ficar sabendo disso, ele me matará. Jeová respondeu: Leve uma novilha com você e diga: Vim para oferecer um sacrifício a Jeová. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe direi o que deve fazer. Você deve ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que Jeová disse. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade foram se encontrar com ele, tremendo de medo, e disseram: A sua visita é de paz? Ele respondeu: É de paz. Vim para oferecer um sacrifício a Jeová. Santifiquem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele santificou Jessé e seus filhos, e depois os chamou para o sacrifício. Quando eles entraram e Samuel viu Eliabe, ele disse: Com certeza, este é o ungido de Jeová. Mas Jeová disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, pois o rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel. Mas ele disse: Jeová também não escolheu este. A seguir, Jessé apresentou Samá, mas ele disse: Também não foi este que Jeová escolheu. Assim, Jessé fez 7 dos seus filhos passar diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: Jeová não escolheu nenhum destes. Por fim, Samuel perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Ele respondeu: Ainda falta o mais novo. Ele está pastoreando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande buscá-lo, porque não nos sentaremos para a refeição enquanto ele não chegar. Portanto, mandou buscá-lo. Ele era corado, de belos olhos e boa aparência. Jeová disse: Vamos, é esse. Você deve ungí-lo. Então Samuel pegou o chifre com óleo e o ungiu diante dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Jeová deu poder a Davi. Mais tarde, Samuel voltou para Ramá. O Espírito de Jeová tinha se retirado de Saul, e um espírito mau da parte de Jeová passou a aterrorizá-lo. Os servos de Saul lhe disseram: Um espírito mau da parte de Deus está aterrorizando o Senhor. Por favor, ordene aos seus servos que estão aqui que procurem um homem perito em tocar harpa. Quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre o Senhor, ele tocará e o Senhor se sentirá melhor. Portanto, Saul disse aos seus servos: Encontrem, por favor, um homem que toque bem e tragam-no a mim. Um dos ajudantes disse: Sei que um dos filhos de Jessé, o belemita, toca a harpa muito bem e é um guerreiro corajoso e valente. Ele fala bem, tem boa aparência e Jeová está com ele. Saul enviou então mensageiros a Jessé para dizer: Envie-me seu filho Davi, que está com o rebanho. Portanto, Jessé pôs sobre um jumento pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul com seu filho Davi. Assim Davi foi a Saul e começou a servi-lo. Saul passou a gostar muito dele, e ele se tornou seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Por favor, deixe Davi ficar a meu serviço, pois ele achou favor aos meus olhos. Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito mau se retirava dele. Consegue visualizar o jovem Davi, seu pai e seus irmãos diante do profeta Samuel? Daí,
Jeová escolheu Davi a dedo para ser o rei e diz para Samuel ungir o rapaz. Mas Saul continuava no poder e era reconhecido pelas pessoas como o rei de Israel. Sem dúvida, esse foi um momento em que Davi precisou de coragem. Para começar, como Saul reagiria ao saber que Davi tinha sido escolhido para ser rei? Saul com certeza queria ver Davi morto. Então, imagine como Davi se sentiu ao ser convocado para servir como ajudante pessoal do rei Saul. Deve ter ficado, no mínimo, preocupado. E nós hoje? Muitas coisas podem causar ansiedade. Problemas na família, de saúde, financeiros, perseguição ou a tendência de fazer alguma coisa errada. Mas não devemos nos apavorar a ponto de pararmos de servir a Jeová. Diante desses problemas, devemos buscar a Jeová por meio da oração, da Bíblia e da congregação. Assim, vamos descobrir o que fazer para lidar com os problemas. E mesmo que eles não desapareçam, precisamos continuar fazendo o nosso melhor no trabalho a Jeová, mesmo diante de tragédias. Isso sim é ter coragem. Quando Davi foi convocado para ir até Saul, ele não deu margem ao medo. Davi mostrou coragem e seguiu em frente. Ele aceitou a designação, confiando que Jeová o ajudaria a saber como agir em cada situação. E, como vimos, o rei Saul passou a amar Davi, e Davi se tornou seu escudeiro. Agora, acompanhe a leitura dramatizada do trecho de 1 Samuel 17, 1 a 51. É o capítulo seguinte. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Essa é a emocionante história de Davi e Golias e mostra como Davi agiu com sabedoria e coragem. E os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra. Eles se reuniram em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá e se puseram em formação de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam um monte de um lado e os israelitas ocuparam um monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do acampamento dos filisteus um guerreiro campeão. Seu nome era Golias, de Gate, e ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele usava um capacete de cobre e vestia uma cota de malha com escamas de cobre. A cota de malha pesava 5.000 ciclos. Ele usava caneleiras de cobre nas pernas e carregava um dardo de cobre pendurado nas costas. O cabo de madeira da sua lança parecia o cilindro dos tecelões, e a lâmina de ferro da sua lança pesava 600 ciclos. E seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou para o exército de Israel: Por que vocês estão se colocando em formação de batalha? Não sou eu filisteu, e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele conseguir lutar comigo e me matar, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer e o matar, vocês se tornarão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: Hoje eu desafio o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e todo o exército de Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram com muito medo, apavorados. Davi era filho do Efratita de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos e nos dias de Saul já era idoso. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido à guerra com Saul. Os nomes dos 3 filhos que foram à guerra
eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos tinham ido com Saul. Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. E durante 40 dias, de manhã e ao anoitecer, o filisteu se aproximava e tomava a sua posição. Certo dia, Jessé disse a Davi, seu filho: Por favor, pegue esta efa de cereal torrado e estes 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. E leve estes 10 queijos ao chefe dos 1000. Também veja como estão seus irmãos e traga alguma prova de que estão bem. Eles estavam com Saul e com todos os outros homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi se levantou de manhã cedo e deixou alguém cuidando das ovelhas. Ele preparou as provisões e foi, assim como Jessé havia mandado. Quando chegou ao acampamento, o exército estava saindo ao campo de batalha, dando um grito de guerra. Tanto Israel como os filisteus se posicionaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou imediatamente a bagagem aos cuidados do guarda da bagagem e correu até a linha de batalha. Ao chegar, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Enquanto estava falando com eles, Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu da linha de batalha dos filisteus e repetiu as mesmas palavras de antes, e Davi o ouviu. Quando viram o homem, todos os israelitas ficaram apavorados e fugiram. Os homens de Israel diziam: Estão vendo aquele homem que está saindo? Ele vem para desafiar Israel. Ao homem que o matar, o rei dará muitas riquezas e também a sua própria filha, e isentará de obrigações a casa do seu pai em Israel. Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar aquele filisteu e acabar com a humilhação de Israel? Pois, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivente? Então lhe disseram a mesma coisa de antes. É isso que será dado ao homem que o matar. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu conversando com os homens, ficou irado com Davi e perguntou: Por que você veio para cá? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço muito bem a sua presunção e as más intenções do seu coração. Você veio só para ver a batalha. Davi respondeu: O que eu fiz dessa vez? Só fiz uma pergunta. Então se dirigiu a outros e perguntou a mesma coisa, e lhe deram a mesma resposta. Alguns ouviram as palavras de Davi e contaram a Saul. Por isso, Saul mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Que ninguém fique desanimado por causa desse filisteu. Seu servo irá e lutará com ele. Mas Saul disse a Davi: Você não pode lutar com esse filisteu, pois você é apenas um menino e ele é soldado desde a juventude. Davi disse a Saul: Meu senhor, sou pastor do rebanho do meu pai. Quando veio um leão e também um urso e levou embora uma ovelha do rebanho, fui atrás dele e o ataquei, livrando a ovelha da sua boca. Quando ele avançou contra mim, eu o agarrei pelo pescoço, o feri e o matei. Seu servo já matou um leão e um urso, e fará o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivente. E Davi acrescentou: Jeová, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que Jeová esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua roupa de combate, pôs na cabeça dele um capacete de cobre e o vestiu com uma cota de malha. Davi prendeu então a espada sobre a roupa e tentou andar, mas não conseguiu, pois não estava acostumado com tudo aquilo. Davi disse a Saul: Não consigo andar com essas coisas, pois não estou acostumado com elas. E Davi as tirou. Ele pegou então seu bastão,
escolheu 5 pedras lisas do riacho e as pôs no bolso da sua sacola de pastor. Em seguida, com a funda na mão, começou a se aproximar do filisteu. O filisteu foi chegando cada vez mais perto de Davi, e seu escudeiro vinha na frente. Quando o filisteu olhou e viu que Davi era apenas um jovem corado e de boa aparência, zombou dele com desprezo. O filisteu disse a Davi: Será que sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau? Então o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Ele disse a Davi: Venha a mim, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais selvagens. Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo Jeová entregará você nas minhas mãos, e eu vou matá-lo e decepar a sua cabeça. E hoje darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens da terra. Então pessoas de toda a terra saberão que há um Deus em Israel. E todos os que estão reunidos aqui saberão que não é com espada nem com lança que Jeová salva, porque a batalha é de Jeová, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então o filisteu foi se aproximando cada vez mais para enfrentar Davi. Mas Davi correu para a linha de batalha a fim de enfrentar o filisteu. Davi enfiou a mão na sacola, tirou uma pedra e a atirou com a funda. A pedra atingiu o filisteu, penetrando-lhe na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Davi derrubou o filisteu e o matou, embora não tivesse espada na mão. Davi correu e ficou de pé sobre o filisteu. Tirou então a espada do filisteu da bainha e acabou de matá-lo, decepando a cabeça dele. Vendo que o seu guerreiro valente tinha morrido, os filisteus fugiram. A história de Davi e Golias é uma lição sobre coragem, mas também é uma lição sobre agir com sabedoria e fé. Davi estava trabalhando quando seu pai pediu para ele levar comida para seus irmãos na batalha. Então Davi tinha que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas como ele poderia cuidar do rebanho da família e levar comida para seus irmãos que estavam longe? Ele agiu com sabedoria e mostrou que era uma pessoa responsável. A Bíblia diz: Davi se levantou de manhã cedo e deixou alguém cuidando das ovelhas. Ele preparou as provisões e foi, assim como Jessé havia mandado. Em seguida, surgiu uma situação muito assustadora. Davi foi procurar seus irmãos e encontrou o exército de Israel apavorado por causa do tamanho de Golias e das suas ameaças. O que Davi fez naquela hora mostrou sua coragem. Ele perguntou por que ninguém ainda tinha matado aquele homem que se atreveu a desafiar a Jeová. Mas o próprio irmão de Davi, Eliabe, chamou a atenção dele em público, duvidando das suas motivações, e o acusou de abandonar o rebanho de seu pai. Mesmo assim, Davi se ofereceu para lutar com Golias. E mais uma vez não foi levado a sério. O rei Saul disse que era impossível Davi vencer porque ele era apenas um menino. O que Davi fez diante de uma situação tão desanimadora? Ele foi corajoso. Essa coragem deu a ele força emocional e espiritual para seguir em frente. Ele se lembrou do que Jeová já tinha feito por ele. Davi nunca se esqueceu de que Jeová o livrou de um urso e de um leão, que são bem mais fortes e rápidos que os humanos. Além de salvar Davi, Jeová também o ajudou a matar esses animais ferozes.
Então Davi podia dizer com toda a confiança: Jeová, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Quando estamos desanimados ou até com depressão, seria bom meditar em como Jeová já nos livrou outras vezes de problemas que pareciam não ter solução. Davi foi corajoso e seguiu em frente. Ele tomou boas decisões e funcionou. Por exemplo, quando Saul ofereceu a Davi sua armadura pesada, Davi até experimentou. Mas ele logo viu que um capacete de cobre, uma cota de malha e uma espada só iriam atrapalhar. Então, o que Davi fez? A verdade é que ele simplificou. Ele se livrou de tudo aquilo. E nós? Com o passar dos anos, pode ser que tenhamos acumulado coisas demais e estejamos fazendo atividades que não são tão importantes. Isso pode sufocar nosso serviço a Jeová. Se esse é o seu caso, vá em frente. Faça uma lista do que você tem e faz e se livre do que está atrapalhando. Quando simplificamos nossa vida, é bem mais fácil nos concentrar no serviço a Jeová. Assim como nós, Davi não era perfeito. Mas por ser corajoso e tomar boas decisões, Davi se tornou um grande amigo de Jeová. Por isso que no fim da sua vida, Davi podia dizer ao seu filho: seja corajoso e forte, siga em frente.